Corinthians, o Jô chegou a 26, está a um gol de Ángel Romero, que hoje, inclusive, ajudou o Paraguai a derrotar o Chile na Copa América por 2-0. E ali a diferença é enorme no número de jogos, né? O Romero precisou de 105 jogos para fazer 27 gols e o Jô, em 59 jogos, já tem 26. Depois, Jadson e Paulo Guerreiro completando essa lista dos principais artilheiros na Neoquímica Arena com a camisa do Corinthians. É um jogo que pode ser útil, de repente, também o papel do Silvinho, Léo, encontrando uma função diferente. A gente tem repetido, né? E não é de agora, desde a demissão do Mancini, que o Corinthians precisava encontrar um técnico capaz de tirar o máximo de cada um dos jogadores que tem à disposição, já que o Corinthians não tem tantos jogadores, bons jogadores, ótimos jogadores assim. De repente o Silvinho pode encontrar um caminho para o Jô voltar a ser útil? Parecia não mais, né? Em alguns momentos até se arrastando no campo. De repente passa pelo trabalho do Silvinho o Jô voltar a ser esse artilheiro importante do time do Corinthians, Léo? Sem dúvida, Paulo. E ele tentou outras alternativas que não deram resultado. Ele tentou não ter um 9 fixo, ele tentou jogadores de outras características. E no final das contas o Jô deu essa resposta para ele. O que eu acho que disso que ele falou é importante? O tempo passa, o jogador vai ficando mais velho, as possibilidades físicas dele também vão mudando. O Jô sempre foi um jogador importante demais, fazendo parede, fazendo pivô, arrastando um defensor com ele. O Jô, em algum momento da carreira, serviu para jogar aberto até, com boas condições, até mesmo durante a passagem dele pela Europa. Hoje, ele pode se transformar, assim, num jogador de última bola. Ele define bem, ele se coloca bem, ele lê bem as jogadas. Então, acho que se ele for trabalhado para ser esse jogador, como é que eu vou dizer, um pouco mais poupado do trabalho sem bola, mas que esteja pronto para receber e botar para dentro, eu acho que ele pode ser, sim, esse jogador. E aí, acho que, nesse aspecto, ele pode ser ainda como poucos aqui no futebol brasileiro, né? O histórico no futebol, no clube, ele tem. E se o Silvinho entende que isso é o mais vantajoso, eu acho que pode ser para ele também. Acho que todo mundo tem que entender o momento da carreira do jogador e o que ele pode te oferecer. Eu acho que o Jô é um dos melhores pivôs que o futebol brasileiro teve nos últimos anos, né? E acho que ele eventualmente ainda pode oferecer isso. Mas hoje, oferecendo a última bola, eu acho que já é muito porque o Corinthians precisa, né? Então, Léo, mas aí talvez entre também o fato de ser um jogador específico para partidas específicas, né? Esse novo Jô que o Silvinho pretende colocar em campo, né? Ou essas novas atribuições que ele pretende dar ao Jô, ou menos atribuições que ele pretende dar ao Jô, talvez elas sejam factíveis num determinado jogo, para um determinado adversário. Então, eu repito até o que eu falei sobre a atuação de hoje, eu acho que a atuação de hoje, ela vale muito como prova de evolução, porque junta com outras partidas, demonstra que tem uma linha de trabalho ali, tem uma evolução, com melhor atuação aqui, pior atuação ali, mas de maneira geral o Corinthians melhorou nos últimos 6 jogos, né? E conseguiu manter em alguns aspectos essa evolução. O Jô, eu acho que ainda é cedo pra gente dizer. O Jô fez o gol hoje, legal, mas acho que assim, tá longe da gente poder dizer, porque ele colocou uma bola para dentro, que o Jô tá pronto para ser o titular do Corinthians. Como você mesmo falou, o Silvinho tá tentando, ele tá buscando soluções ali, ele buscou outras soluções antes, né? Aí ele perde o Luan, que também não é que estivesse jogando muito, mas é um jogador com uma característica completamente diferente, cujas funções vão ser bem diferentes das funções do Jô. Se ele vier a ser um falso 9, por exemplo, o Jô aparentemente vai funcionar como um verdadeiro 9, né? Parece ser essa a ideia do Silvinho, e eu acho que o verdadeiro 9, ele serve ou servirá para o Corinthians para jogos específicos. Talvez em outros ele vá preferir jogadores que colaborem também em outras fases do jogo com outras funções. Aí o ponto é pensar que nesse aspecto, né, os dois juntos fica a coisa praticamente não factível, né? Porque aí você, hoje em dia, quem tem 2 jogadores fora do trabalho sem bola, você enfim, tá perdido. Então acho que passa por aí também. Então, mas aí eu já penso um pouquinho diferente do Jean. Eu acho que se o Jô conseguir render um pouco como centroavante, e eu não estou esperando, obviamente, o Jô melhor atleta do Campeonato Brasileiro, do último título corintiano no torneio, eu acho que o Jô tende, por exemplo, a ganhar a posição de titular.
Óbvio, quando o Corinthians estiver pressionado e jogar um pouco mais recuado para contra-atacar, coisa que o Silvinho parece não gostar muito, né? Talvez se adapte às situações do campeonato e seja obrigado a fazer isso algumas vezes. Aí eu vou entender, talvez, o Jô fora da equipe, quem sabe até com o Luan jogando. Mas é isso, né, Benner? Assim, é que se o Corinthians não produz, mas aí é exceção. em muitos jogos o vai ser mais Corinthians não titular do que o- produz, você ter um centroavante que é só um centroavante, eu acho que assim, para o jogo com o Sport em casa, ter um centroavante é muito legal e faz sentido. Com o jogo com a Chapecoense em casa, com o Cuiabá em casa, uma série de jogos para os quais ter um centroavante é legal pra caramba. Agora, sinceramente, você ter um cara que é um 9, um homem de referência, que vai ficar ali fixo na área para muitos dos jogos que o Corinthians vai fazer no Brasileiro, eu não sei se vai fazer muito sentido, não. Eu não sei, eu acho que se os outros 9 jogadores de linha conseguirem fazer um bom papel defensivo, um bom papel sem a bola, e se o Corinthians tiver transição veloz, se o Corinthians tiver repertório de triangulação, de inversões de bola, como mostrou hoje, obviamente é mais difícil contra equipes que marcam bem, não estou nem falando que jogam bem com a bola, mas equipes que marcam bem, eu acho que o Jô que tem todas as condições de ser titular da equipe, até porque o elenco não tem uma outra concorrência para ele. Não tem concorrência. Cauê, por exemplo, para mim não tem condição ainda técnica, não mostrou de concorrer com o Jô. Isso que o Jô não, mas o Jô também não mostrou, né? É isso que é esse ponto que eu tô querendo bater, assim. O Jô fez um gol hoje. O Jô é muito bom no seu potencial máximo, né? Mas eu concordo com você, mas eu, se fosse técnico, eu jogando contra o Corinthians, eu sempre teria muito medo de enfrentar o Jô, muito respeito, palavra mais exata, vendo que eu tenho que marcar o Jô na área, mesmo sabendo que o Jô não está em boa fase. O Jô é um cara que não vai sentir de maneira negativa os grandes jogos. O Jô tem senso de posicionamento. O Jô continua sabendo proteger a bola. É óbvio que a mobilidade não é a ideal, né? A explosão em velocidade, lembrando que o Corinthians em 2017 tinha nos testes de 100 metros do Jô o seu atleta mais rápido de todo o elenco. Lógico, o jogador não corre 100 metros, tem que ver qual que é o mais rápido em 15, em 30, né, em 50, para saber onde cada atleta atua, mas era o mais veloz, ou seja, era um cara com velocidade, e isso ele não tem mais. Tá muito claro. E não acho que terá, da maneira como teve antes, mas só as valias que ele tem de inteligência futebolística, de frieza, e olhando para o restante do elenco do Corinthians, e vendo que a outra opção era o Luan sendo, entre aspas, um falso centroavante, jogando sem centroavante. Quando o time levava a bola até próximo da área, e para ter alguém na área tinha que vir os jogadores do meio de campo ou de lado, do lado inverso que está sendo construída a jogada, para entrar na área. Você já tendo alguém ali, segurando os zagueiros, eu acho, posso estar equivocado, óbvio, mas eu acho que o Jô vai ser titular do Corinthians, ele vai jogar a maioria das partidas pela equipe,